O Metrópolis entrevistou com exclusividade Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus que organiza as manifestações pela anistia dos envolvidos no 8 de janeiro de 2023, ato que resultou na invasão dos três poderes em Brasília. Malafaia conversou conosco a caminho da Avenida Paulista, onde acontecem as manifestações aqui em São Paulo. Queria começar conversando com o senhor para saber quais são os resultados práticos que o senhor pretende colher levando essa multidão para a Paulista hoje. Bem, o primeiro resultado, eu tenho aprendido que o povo é o supremo poder de uma nação, isso está na Constituição. Ao povo se dobra STF, presidente, senador, deputado, religioso e qualquer um. Então, se nós tivermos uma grande massa de gente, eu não gosto de falar em número, eu não sou afeito a negócio de dar número, mas uma grande massa vai ser uma mensagem para os deputados e senadores. Você espera que ajude na tramitação do PL na Câmara? Mas com toda certeza. Se nós tivermos aqui uma grande massa de gente, eu tenho certeza que isso sensibiliza deputados e senadores porque eles representam o povo. Eles não querem ficar contra o povo. Então, é fundamental essa mensagem de que nós precisamos de uma anistia já, pela injustiça de pessoas que estavam numa manifestação serem presas como subversivas, como terroristas. Isso é a coisa mais louca que nós temos. Essa semana a gente teve algumas perdas do PL em relação à tramitação. Se esperava, que os líderes fossem apoiar a tramitação do PL, isso não aconteceu. O senhor avalia que o Hugo Mota é um aliado ou um opositor do projeto? É um opositor porque ele pediu aos líderes para não assinarem. Só quem assinou foi o deputado Sóstenes do PL e a deputada do Novo, que eu não me lembro o nome dela. Então, ele trabalhou. E como ele tem o poder de verbas que são dadas às lideranças para distribuir para os deputados, isso não é uma brincadeira. Então, eu não sei se a semana que ele passou com o Lula contaminou. Eu tinha uma boa visão dele. Quando ele vem com essa história, eu vou dizer isso hoje na Paulista, no meu discurso. Quando ele vem dizer que ele quer ser juiz é imparcial. Juiz que tem lado é inico. Então ele não podia jamais pedir a líderes para não assinarem um pedido de urgência. E essa conversa fiada para não tensionar... Você acha que ele pediu, então? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho o deputado Sóstenes, que é líder do PL, até mesmo da minha igreja, estava lá. Ele pediu aos líderes para não assinarem. Todo mundo sabe disso. Os líderes sabem disso. Então, como é que um camarada desse é a favor de um projeto humanitário como esse? Então, ele não é um aliado. Aqui, tomara que ele até mude depois dessa manifestação. Eu espero que ele mude, mas até aqui não. O Hugo Mota é do Republicanos, mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas. Como o governador pode ajudar nesse processo e o que ele está fazendo para ajudar na tramitação do PL? Deixa eu te dizer, eu não tenho essa força ou esse conhecimento de saber o que o governador está falando ou não está falando com o Hugo Mota. Eu não sei, sinceramente, eu tenho que ser honesto com vocês. Eu não vou ficar dando informação daquilo que eu não tenho domínio. Eu não tenho o domínio. Claro que o governador, pela força política que ele tem, ele pode influenciar o Hugo Mota, isso eu não tenho dúvida. Agora, eu não conversei com o governador, eu não tive tempo. Eu falei com o governador 3 minutos sobre questões da Paulista. Então eu não tive tempo para conversar com ele sobre isso, para ser bem honesto com vocês. Pastor, o senhor tem comentado sobre a presença de outros governadores além do Tarcísio nesse protesto de hoje. O que você espera, como que você espera que eles ajudem na tramitação do PL? Bem, primeiro que o governador é um poder político muito grande. Depois do impeachment de Dilma de 2015, eu acredito que essa vai ser a manifestação com a maior reunião de políticos. São 7 governadores que vão estar. E eles têm uma influência, governador de São Paulo, governador de Minas, governador do Paraná, governador do estado do Rio de Janeiro, governador de Goiás, governador de Mato Grosso, governador do Amazonas. Então, eu acho muito importante, porque esses estados têm as suas bancadas federais, ele está dando um exemplo de que ele é a favor da anistia. E qual o comportamento que você espera deles depois da manifestação em relação ao PL? Eu espero que eles ajudem. Eu espero que eles possam, com o seu ato, senão é hipocrisia. Ver uma manifestação, um governador, e depois não pedir ajuda aos deputados, desculpa, é hipocrisia para querer criar imagem para alguma campanha política. Eu não acredito que eles estão aqui por isso, que eles acreditam mesmo que deve ter uma anistia já imediata para resolver essas questões que nós estamos encarando no Brasil.
O senhor vem falando ao longo da semana que espera encontrar mais pessoas que em Copacabana. O Bolsonaro precisa de maior número de pessoas hoje para reforçar seu poder político? Eu não acredito que o Bolsonaro precisa de maior número de pessoas, porque onde Bolsonaro vai tem multidão. Se Bolsonaro vier tomar um café aqui na Avenida Paulista, vai ter mais gente do que o PT e a esquerda colocou domingo passado. Foi uma vergonha, um vexame. Eu filmei com drone, um vexamão. Aí o pessoal quer falar de Copacabana. Bem, Copacabana, de manhã, Fla-Flu de tarde, não tínhamos como fazer o evento de tarde, que é o melhor horário, tivemos que fazer de manhã e tinha muita gente. Então eu não acho que Bolsonaro precisa, eu acho o seguinte, que nós precisamos de ter gente aqui não é para Bolsonaro, é para reforçar diante do Congresso Nacional que a anistia tem que ser votada. Não é nem questão feita a Bolsonaro, isso na minha visão, mas sim dessas centenas de pessoas que estão presas, outras condenadas com tornozeleira nesse absurdo. É essas pessoas que precisam que aqui tem uma retumbância, porque a Avenida Paulista virou o tambor político do Brasil. Se aqui tiver um número grande, com certeza isso vai repercutir. Voltando um pouco no Tarcísio, em Copacabana ele foi um dos nomes que mais se destacou nos discursos. Hoje a gente vai ter a Michelle discursando. Tem sido utilizado, as manifestações têm sido utilizadas como um teste para possíveis nomes de substituição ao Bolsonaro, caso ele se mantenha inelegível? Eu não acho. Com todo respeito, eu não acho. Eu não acho que aqui é um teste para verificar quem é que pode substituir Bolsonaro. Eu acho que é a história que vai dizer, se caso isso ocorrer. Né? Se caso isso ocorrer. Então, eu me lembro que Lula, preso, só foi falar em sucessor dele no último dia que o Tribunal Eleitoral estabeleceu para ele, já com a campanha em setembro. Então por que eu vou agora ficar conjecturando quem é que pode? Quem pode substituir Bolsonaro? Eu acho que não está na hora. A hora nossa agora é anistia já. Agora, que alguém vai se aproveitar aqui para tirar algum dividendo? Não acredito. Porque, querendo ou não, a eleição ainda não é agora. Se a eleição fosse daqui a um mês, 2, eu diria, olha, está bem perto. Mas é ano que vem, então eu não acredito. Mas quando o senhor coloca no mesmo palanque pessoas que já se assumiram como presidenciáveis como Caiado, o senhor não acha que isso, de certa forma, dá indícios de que não se espera que o Bolsonaro entre em 2026? Não, isso dá indício que nós estamos reunindo o maior número de força política para pressionar o Congresso para anistia. E mostra também que a gente aqui não tem partido nesse negócio. Porque era muito fácil eu coordeno o evento e dizer, Caiado não sobe e acabou o papo. E não vem. Está encerrado. Então nós não fazemos, nós queremos que o maior número de governadores estejam aqui. Não interessa se o cara é candidato a presidente ou não. Não estamos discutindo isso agora. A nossa discussão agora é anistia já. Não é, porque o Caiado vai ser um direito dele. É um direito dele, como um direito de qualquer um que quiser ser candidato. Isso aí eu tenho uma visão muito aberta sobre isso. Não, temos que ter um só candidato. Não sei. Eu não sei. Mesmo Bolsonaro sendo candidato, é um direito. Isso é um direito legal, político na nação. Entendo. O senhor, enfim, deve estar acompanhando a história do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Eu queria perguntar para o senhor qual é a expectativa em relação a uma possível interferência do governo Trump nessa discussão da anistia? Eu acho que isso é um assunto nosso. Não é um assunto de Donald Trump. Isso é um assunto nosso. E acho que ele não tem interferência, na minha visão, sobre anistia já ou não. Não, ele pode ter outras interferências por ser a nação mais poderosa do mundo, uma possível prisão de Bolsonaro, pode ser uma interferência que eu digo, isso é um posicionamento. Ninguém interfere numa nação soberana. Então, não acredito que alguma atitude de Donald Trump venha dizer se vai ter anistia ou não vai ter. Então, nesse sentido, o senhor avalia que o comportamento do Eduardo de tentar puxar o governo Trump para interferir nisso, o senhor avalia isso negativamente? Eu não acredito que ele está puxando Donald Trump para a questão de anistia. Ele está puxando para uma coisa maior. Não é para anistia já agora. Ele está puxando para a questão que envolve o pai dele, que envolve possível prisão, um julgamento injusto, como eu vou dizer na Paulista, e eu provo que é injusto, certo? Um julgamento político que está sendo feito. Ele pode sim. Eu acredito. Eu não conversei com o Eduardo. Eu falar pelo Eduardo é até falta de ética. Eu não converso. Eu sei de notícia como você, pelo que ele fala, certo? Mas não acredito,
que haja uma interferência de Donald Trump em relação à anistia. Tá bom. Em relação ao julgamento do Bolsonaro, tem sido tratada a questão dos ministros, de como eles estão coesos nesse momento de julgamento do 8 do 1. O senhor avalia que ainda há possibilidade de convencer algum ministro? O povo é o supremo poder de uma nação. Quer uma demonstração? Por que você acha que o ditador da toga Alexandre de Moraes liberou a Débora? Pressão do povo. Só uma pressãozinha do povo. Ele tirou ela da prisão, da cadeia e botou na prisão da casa. Para não pegar mal, né? Para não ficar chato. Para não ficar vergonhoso para ele, da vergonha da prisão de Débora. Então, eu sei, não me pergunte fonte, que há uma discussão entre eles, que eles são corporativos, não expõem isso, sobre essa questão dessas penas absurdas. Há uma discussão entre eles. Você está falando, por exemplo, o pedido de vista do ministro Fux? Não, isso é um dado, é um detalhe. Isso é um detalhe. Há uma discussão entre outros ministros sobre o que está acontecendo. E eu digo para você e repito, não tem Bolsonaro, não tem deputado, não tem senador. O povo decide essa parada, porque ninguém suporta ou aguenta a pressão de um povo. Essa, para mim, é o povo. Não vai ser deputado, não vai ser senador. É o povo que vai decidir essa parada, que pressiona o Congresso e pressiona o STF. Nessa lógica, então, o PL da anistia seria votado, acredito, ainda nesse ano, ainda vai... Não, o PL da anistia está pedindo urgência para ser votado agora, por causa dessas pessoas que estão presas injustamente e condenadas com penas absurdas. Eu digo o seguinte, talvez se essas pessoas tivessem saqueado a Petrobras, como fez os governos do PT, ou um cara que foi pego, dois caras foram pegos com 695 quilos de cocaína, estavam livres. Mas como eles estavam numa manifestação, 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Troço mais louco, mais absurdo que eu já vi na história do país, porque eu me lembro quando o PT, Lula, a esquerda e a imprensa, anistia geral, ampla e restrita. A campanha. Para quem? Para guerrilheiros, assassinos, assaltantes de banco, sequestrador de embaixador, gente que queria transformar o Brasil numa república proletária comunista, queriam dar golpe. Todo mundo pediu a anistia dessa gente e conseguiu. Agora, vovó, homens, mulheres, jovens, presos por manifestação sem uma prova de golpe. Não é possível isso. Aproveito para perguntar, o senhor acredita que essas pessoas, qual era a intenção delas ao participarem dos atos? Manifestação. A esquerda fez pior na nossa história. Eu repito para você, 2006, quebradeira em Brasília, invadiram o Congresso Nacional, várias pessoas feridas. 2014, tentaram invadir o Congresso Nacional, 30 policiais feridos, 8 em estado grave, vários manifestantes feridos. Ninguém foi preso, ninguém disse que era golpe. 2017, 30 mil esquerdopatas tacaram terror em Brasília, tacaram fogo no Ministério da Agricultura, várias pessoas feridas. Quer dizer que uma manifestação... Sabe qual é uma das provas? A ABIN, entre os dias 2 e 8 de janeiro, enviou mais de 30 alertas ao governo Lula de que haveria manifestação violenta. Nenhum alerta fala de golpe. Porque se um alerta da ABIN dissesse assim, olha, tem uma possibilidade de golpe, o que Lula ia fazer? Assinava uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e botava as Forças Armadas em Brasília. E o plano verde e amarelo que foi revelado depois? Que plano verde e amarelo? Que minuta de golpe foi inventada pela jornalista da Globo? Eu conheço o depoimento do general, o ex-comandante do Exército, que deu um depoimento de 8 horas na Polícia Federal e diz: Bolsonaro apresentou hipótese de GLO, artigo 142 da Constituição, estado de sítio, estado de defesa, do 136 ao 139 da Constituição, e para estabelecer estado de sítio, estado de defesa, Conselho da República, o Congresso tem que aprovar. Você já viu alguém dar golpe com Constituição? Eu não conheço isso. Então, cadê? Manda, eu desafio, vou desafiar hoje. Polícia Federal, Procurador-Geral, Alexandre de Moraes, apresenta a minuta de golpe. Não existe. Minuta de golpe é uma fake news introduzida pela jornalista da Globo. Quando ela está falando do depoimento do general, o ex-comandante do Exército, ela introduz. O cara nunca falou em minuta de golpe, nem em golpe. Que golpe, gente? Golpe de quê? Você tá me obrigando a antecipar coisas que eu vou falar. Obrigando que eu estou dizendo na brincadeira, nas suas perguntas inteligentes, do que eu vou falar aqui. O inquérito tem palavras que nem eles acreditam
que houve golpe, e eu vou revelar aqui na Paulista. Esse ato na Paulista, o senhor comentou sobre os participantes da manifestação do 8 de janeiro. Ele é pelos manifestantes, para anistiar os manifestantes, ou ele é pela anistia do Bolsonaro? Ele é pela anistia dessas pessoas. Todo mundo sabe disso. Nós não estamos fazendo um ato por causa de Bolsonaro. Gente, 497 pessoas. Isso não é brincadeira. Só de idosos temos 43. Gente que não sabe nem o que é golpe. Não sabe nem o que é golpe. Não tem nem ideia de golpe. Não tem nem ideia de golpe. Essas pessoas são um absurdo. E no caso do Bolsonaro, ele seria favorecido? Ué, isso é uma anistia. E o inquérito de Bolsonaro, isso é uma vergonha. Eu vou te dar uma ideia. Você sabe quantos anos levou para o STF aceitar a denúncia do Mensalão? 1 ano e meio. Sabe quanto do Bolsonaro? 30 dias. Sabe quanto tempo levou o julgamento do Mensalão? 4 anos. Sabe o que é que eles querem fazer? 8 meses. E vocês vêm dizer para mim que não tem perseguição política? Eu vou dizer uma frase na Paulista, eu estou dando para vocês do Metrópole de antemão. Alguém disse, olha isso aqui como é que é sério. Alguém falou isso aqui, e eu estou repetindo para vocês. Quando o judiciário politiza suas decisões, a justiça sai pela porta dos fundos. Eu queria perguntar para o senhor a respeito do Tarcísio. Hoje o Tarcísio é um nome que aparece muito alto nas pesquisas de presidenciável de 2026. O senhor avalia que ele tem um peso suficiente para convencer o eleitorado evangélico, pensando na posição do senhor enquanto pastor? Olha, eu acredito que Ratinho Júnior, esses caras têm peso para influenciar o voto evangélico. Eu acredito, até o Caiado. Eu acredito, porque esses três, principalmente, têm acesso à liderança evangélica e eles têm coisas parecidas daquilo que os evangélicos pensam. Os três. Estou sendo bem abrangente para você, não só o Tarcísio, na minha visão. Ao vir aqui hoje, você acha que ele se aproxima ainda mais desse público? Não, eu não acho. O Caiado tem direito de ser candidato, eu já disse aqui. Agora a chance dele é mínima, com todo o respeito a ele que ele merece como político e tem história, eu não discuto isso. Mas, e eu tô desconfiado, desculpa, vou falar. Eu tô desconfiado que o Caiado tá fazendo campanha para senador. Que no final ele vai vir para senador. Posso estar errado. Mas ele fez um lançamento de presidente. Mas eu acredito. Tá bom. E aí, voltando nas famílias das pessoas envolvidas no 8 de janeiro, queria perguntar para o senhor, essa manifestação é um espaço, o senhor comentou que a intenção é pensando nessas pessoas, sim, mas também virou um espaço de lançamento político. O senhor está comentando que o próprio Caiado está aqui talvez para pensar no lançamento de uma candidatura para o Senado. Mas eu estou dizendo, não aqui, não é isso. Ele fez o lançamento da candidatura dele de presidente lá em Salvador. Mas no fundo eu acredito que depois ele possa vir a senador. Eu estou falando o que eu acredito, não conversei nada com ele. Agora, para pensar, o Clezão era membro da minha igreja. Esse cara foi ver a manifestação em Brasília. Estava no lugar errado e foi preso. A Procuradoria pediu a Alexandre de Moraes para liberar ele por problemas cardíacos graves. O cara morreu. Tem sangue inocente na mão desse cara. Isso é muito sério, gente. Estou falando de um cara que é membro da minha igreja de família. Que subversivo é ele? Que terrorista é ele? Que golpe esse cara queria dar? Essas pessoas que foram presas nem com pedra na mão. Cadê os vídeos? Na questão jurídica, você não pode julgar por pacote. Você tem que dar a cada pessoa, a cada um, por que ele está sendo condenado. Cadê os vídeos que o senhor Flávio Dino escondeu ou apagou das manifestações lá, para a gente saber quem é quem nessa brincadeira? E outra, mesmo gente quebrando, primeira instância, dano ao patrimônio público, não existe golpe com dano ao patrimônio público. Dano ao patrimônio público é a primeira instância que nem a esquerda nunca respondeu sobre dano ao patrimônio público. O máximo que essas pessoas fizeram foi dano ao patrimônio público. Nada mais, nada menos do que isso. Você acha que elas não esperavam uma intervenção militar, então, no 8 de janeiro? Uma intervenção militar? Como assim? Não entendi. Porque não houve intervenção militar. Houve a polícia militar tentando segurar, e se houvesse tentativa de golpe, as Forças Armadas estariam lá, que Lula ia convocar, que ele não é maluco. Essa é uma das provas. E estariam do lado do Lula? As Forças Armadas, claro, o papel deles, a GLO, garantia da lei e da ordem. Se o presidente tem informação que vem um possível golpe, ele bota as Forças Armadas na rua.
O Temer assinou uma GLO para o Rio de Janeiro por quê? Estava insuportável a questão de segurança. Aí mandou as Forças Armadas. Perfeito, é lei, é Constituição, é direito do presidente. Quer dizer que um presidente sabe que vai ter um golpe e vai ficar calado? Não, convoca as Forças Armadas e bota lá na rua. Tá aí a prova de que não teve nenhuma tentativa de golpe. E tem outras, não é só essa. Entendido. Mas a possibilidade das próprias Forças Armadas participarem dessa tentativa de golpe, o senhor não... Zero! Zero! O depoimento de 8 horas do ex-comandante do Exército é muito claro sobre as conversas de Bolsonaro que os militares não concordaram. Não tem nada de golpe, é lei, é Constituição, como eu já citei aqui os artigos. Então, o negócio é muito feio, gente. Tem uma pergunta final, sei que a gente já chegou. Se o PL da anistia, se não conseguir fazer a tramitação ou se ele não for aprovado, qual é o passo seguinte da oposição? O que vocês pretendem fazer de atuação? Politicamente eu não sei, eu não sou político, não sou deputado nem senador. Eu acredito que vai aumentar uma pressão do povo. Vai aumentar. O caldeirão da pressão vai aumentar, na minha opinião. Porque o povo... Eu sou pastor da classe A, B, C, D e E. Eu tenho igreja no lugar de elite, Alphaville, Barra da Tijuca, e tenho 50 igrejas em comunidades. Eu não sou pastor de púlpito. Eu falo, eu atendo pessoas. E o povo, de um menor nível cultural, já entendeu a covardia e a maldade de penas de 14, 15, 16 anos. E quando chega para o povão isso, a coisa... Não tem Globo para manipular. Não tem manipulação. Porque o povão já está sentindo e percebendo esse jogo. E o que as pessoas são capazes de fazer? Aí, minha filha, nem eu posso te dizer. Eu só sei do seguinte. Quando um povo se revolta, ninguém segura. E esse é um perigo. Eu já falei isso no Rio de Janeiro. Eu já dei um alerta. Eu disse, gente, eu sou um cara, sou promotor de paz, sou duro nos meus discursos, mas sou a favor da paz. Sou a favor da conciliação e falei isso lá em Copacabana. Mandei um recado no final do meu discurso. Vamos buscar um caminho de paz, que essa coisa pode dar num negócio muito perigoso, na minha visão. Pode não acontecer nada e pode acontecer tudo. O senhor, então, prevê talvez mais atos violentos aí para frente? Não, eu não estou prevendo nada. Eu não estou prevendo nenhum ato violento. Eu estou dizendo a hipótese da indignação de um povo com injustiça. Só isso que eu estou falando. Eu não estou aqui, não sou incentivador de nada disso, não sou incentivador de ninguém quebrar nada, não sou incentivador de ninguém fazer arruaça e arrebentar com as coisas, eu não sou incentivador disso. Mas eu estou fazendo uma análise do perigo que é uma revolta popular. Aí não é uma revolta de manifestação em Brasília. Aí é uma revolta muito abrangente, que é muito perigoso para o Brasil. Nós queremos paz para a nossa nação. E nós estamos vendo o Alexandre de Moraes dobrar a aposta. Ele está dobrando as apostas. E isso é muito perigoso. Muito obrigada, pastor. Nada. Agradeço.